E depois daquela falha com o Gabigol para fazer o gol, né? Porra, mal posicionada a zaga. E o Flamengo só ganhou por conta da expulsão do Pedro Henrique. Você comentou dessa final de 2022 contra o Flamengo. Foi você que narrou ela pela Transamérica? Sim, lá estávamos eu e Robson De Lázari, direto do estádio em Guayaquil. Mas como que foi realmente nessa? Eu vou falar que, assim, eu como torcedor, falando do lado de torcedor, né? É, poxa, acho que foi um jogo assim que eu mais senti do Atlético. Tipo, eu não consegui chorar, que tem muita pessoa que chora, assim, quando perde um título importante. Mas até hoje me vem aquele carrinho do Pedro Henrique na memória, aqueles gols que o Atlético perdeu quando estava 0-0. E depois daquela falha com o Gabigol para fazer o gol, né? Porra, mal posicionada a zaga. E o Flamengo só ganhou por conta da expulsão do Pedro Henrique. E eu tenho condições de falar assim com tranquilidade, porque a posição de transmissão que nos deram lá no estádio era bem frontal ao lance onde ocorreu aquela chegada do Pedro Henrique. Aliás, o Pedro Henrique, desde o começo do jogo, ele estava aparentemente nervoso. Em lances anteriores àquele que gerou a expulsão dele, já dava para ver que ele chegava mais no atleta do que na bola. Dois lances ele chegou muito forte. Dá para ver que ele não estava bacana no jogo. E aquele lance foi o diferencial. O Atlético jogava mais que o Flamengo, era um time melhor montado no gramado, melhor taticamente, estava jogando muito melhor que o time do Flamengo, o Flamengo acuado. E aí teve duas chances de fazer, não fez, e aí a expulsão destruiu o Atlético. A partir daquele momento o Atlético caiu. E é muito difícil você jogar com o jogador a menos. Então não tem muito o que fazer. Tentou o que pôde o Atlético Paranaense, mas não deu. E o Atlético perdeu ali a sua grande oportunidade. O Atlético poderia, sim, ter sido campeão da Copa Libertadores da América. Eu encontrei aqui o nome do estádio, é o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Esse mesmo. Monumental de Guayaquil. Monumental de Guayaquil, exatamente. Esse. E aí tem uma historinha assim, né? Tudo tem historinha. Nós ficamos hospedados numa região bem pobre de Guayaquil, né? Porque não tinha mais locação e hotel. O país vivia uma guerra civil, muito perigo, né, na cidade. Nós ficamos num lugar muito ruim. Eu, o Robson e o Bruno da Rede Massa. E a gente tinha que ir cobrir os treinos e tal. E no dia do jogo... antes disso, eu tinha sofrido um acidente, né? Estava com fratura no ombro, na clavícula. E era muito difícil de chegar no estádio. A polícia bloqueando tudo, né? Por conta das gangues e o país muito perigoso. E nós descemos do nosso táxi, tivemos que andar cerca de 4 quilômetros até chegar no estádio. Imagine um cara com fratura no ombro, na clavícula, carregando equipamento e andando no meio de torcedores para chegar até na área de transmissão. Foi uma coisa bem interessante também, mais uma história para botar no livro lá na sequência. Mas o legal é que o trabalho foi bem concluído com sucesso, tivemos números ótimos de audiência, isso que ficou para a história lá da Rádio Transamérica também, e mais uma cobertura internacional.